Glória a Deus. Amém, igreja. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom poder estar na casa do Pai. Amém. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Quando eu cheguei aqui, né, o Jonatas me recepcionou e eu falei para ele assim: eu tô com um frio na barriga. Aí ele disse assim para mim: você? Eu disse: é. Aí eu falei para ele assim: é tão difícil ministrar aqui na igreja. Ele falou: você? Eu falei: é. Aí ele falou assim: o que é mais difícil, você pregar na nossa igreja ou pregar em outra igreja? Eu falei assim: é mais difícil pregar na nossa igreja. Ele disse: eu pensei que era mais fácil. Eu disse: não, é mais difícil. Eu falei: não que é fácil pregar em outra igreja, porque é uma responsabilidade. A gente falar da gente é mais fácil do que a gente falar de outra pessoa. É uma responsabilidade muito grande. E principalmente falar da palavra de Deus, né? E aí eu falei para ele: mas não que é fácil, mas na nossa igreja é mais difícil. E eu estou com frio na minha barriga, e principalmente porque às vezes a gente luta, porque quando Deus manda a gente falar algo que a gente não quer falar, porque nós somos forjados muitas das vezes, e Deus mandou eu falar de algo muito particular meu. E eu disse: Deus, é tão difícil falar de algo muito particular meu. E Deus falou para mim: você vai falar. E o tema que foi me dado, a fé é produzida pela palavra. E eu preciso hoje te motivar com a palavra de Deus, motivar a tua fé para você nesse ano de 2026, usar a tua fé para você vencer os desafios que vai vir para a tua vida, para você vencer, para você conquistar. E eu vou lançar uma palavra profética para a tua vida. E a palavra profética, pastor, para a nossa igreja no ano de 2026. Aqueles que se antecipam, governam. E nós vamos governar dentro da nossa casa. Nós vamos governar na Vila Maluf. Nós vamos governar no Brasil. Governar por quê? Porque o Senhor é que governa as nossas vidas. E se o Senhor governa as nossas vidas, nós somos vencedores invictos. Nós somos vencedores em todas as coisas no Senhor que nos fortalece. E nós vamos vencer e conquistar em nome do Senhor Jesus. Nós estamos à frente. Nós estamos antecipando. Sabe por que nós estamos antecipando? Porque nós já oramos pelo mês de janeiro, pelo mês de fevereiro, pelo mês de março, pelo mês de abril, pelo mês de maio. E nós vamos orar pelos outros meses que estão à frente. Então nós estamos antecipando. E aqueles que se antecipam, governa. E nós temos a palavra. E a palavra está sobre nós. E a palavra que está sobre nós. E a palavra que está sobre nós gera o quê? A fé que nos faz vencer e confiar em quem? Naquele que é vencedor invicto. Aquele que venceu na cruz. Aquele que ressuscitou. Está à destra de Deus. E aquele que está à destra de Deus, intercedendo por nós. E que está dizendo para mim e para você: avance, vai, porque eu, Senhor, estou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Abra aí a tua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Em Romanos, aleluia, Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim, aleluia, que diz assim:
De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Pela palavra do vizinho, pela palavra do Lula, pela palavra do Tarcísio, pela palavra do prefeito, pela palavra dos influencers aí da internet. Não, pela palavra de Deus. A Bíblia é o que para mim e para você? É o manual para nossa vida. A palavra de Deus fala que ela é dividida em dois: o Velho Testamento, pastor, e o Novo Testamento. E o que o Novo Testamento diz para mim e para você? Que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou. E diz o que também? Que Ele virá. Virá para quê? Para buscar quem? Para buscar quem? A igreja. E quem é a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você. E a Bíblia diz que Ele virá no piscar de olhos. E eu tenho uma notícia para você, que Ele está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus está voltando num piscar de olhos. E o que eu entendo? Que para a gente receber uma herança, alguém precisa morrer. Jesus morreu e Ele deixou um testamento para mim e para você. E nesse testamento está dizendo que nós vamos receber uma herança. Já recebemos essa herança. E qual é essa herança? Uma coroa. E essa coroa é para aqueles que chegarem até o final. Amém? Se sente, por favor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meus irmãos, eu disse que para mim foi muito difícil, porque o Senhor é aquele que vai nos forjando. E ao decorrer dessa campanha, eu tenho ouvido Deus falando assim de uma forma tão linda, tão extraordinária com cada um de nós. E quando eu vi o tema qual eu recebi, a fé que é produzida pela palavra, e quando eu recebi esse tema, o Senhor fez eu voltar na minha infância. Eu posso dizer assim que quando eu era criança, eu fui muito privilegiada. Quando eu era criança, quando meu pai era vivo. Porque o meu pai era um homem muito temente a Deus. Até num período que meu pai ele ficou afastado da igreja, a gente morava ali no Sesc, na última rua. Meu pai era motorista de ônibus da Visu. Depois ele passou para Aerolis Turismo. O meu pai, ele não deixava da gente... ele fazia questão da gente ir para a escola bíblica. Era uma coisa que ele obrigava. Ele obrigava a gente a ir para a escola bíblica. E ele fazia com os meus irmãos, os maiores, levasse a gente para a escola bíblica. E o Alípio, ele morava ali no Sesc, numa casa bem grande. Ele era empresário, ele tinha dinheiro, mas ele não... Agora ele tem muito mais. Eu não sei como que está ele. O Pila disse que agora ele desandou, mas na época ele tinha muito... Ele era cristão, ele abençoou muito a Renascer em Cristo, abençoou muitas igrejas. Mas ele morava no Sesc, ele já era empresário, mas ele era cristão. E ele tinha uma casa, em frente da casa dele, que ali... Ele abençoava muito com o estudo bíblico. E tinha pessoas preparadas que davam estudo bíblico. O meu pai na época era cristão. Ele era da igreja Deus Amor. E eu sempre relatei que a gente ia muito na igreja do Davi Miranda. E eu vi muitos milagres. Cego enxergar, mudo falar. Eu via paralítico andar. Eu vi muitos milagres. E o meu pai mandava a gente para o estudo bíblico. Então eu aprendi a palavra de Deus. Isso é muito importante.
porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a gente tem relacionamento com Deus quando a gente ouve. E a gente tem que, quando a gente vai ler a Bíblia, quando leio a Bíblia, eu leio em voz alta, porque eu aprendo mais. A gente não tem que só ler, a gente tem que meditar na palavra. E quando eu não entendo, eu leio de novo, eu leio e leio até eu entender. E quando eu não leio, eu vou lá, vou pesquisar. Porque a gente precisa ter entendimento. Porque a Bíblia fala que às vezes a gente erra por não conhecer as Escrituras. E o meu pai fazia questão disso. E o pouco tempo que eu tive com meu pai, eu aprendi com ele. Meu pai, ele fazia questão disso. Então foi essa lembrança que eu tive quando eu recebi a mensagem, que eu tinha esse tema para poder estar trazendo para a igreja. Só que o meu pai veio a falecer. E meu pai faleceu, era muito criança. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando a Selma veio aqui falar, isso impactou muito as nossas vidas, o testemunho dela, contando. Depois o Júlio veio aqui para falar, porque vocês vê o pastor, vocês veem aqui o presbítero Júlio, ele relatando aqui, falando um pouco. Vocês veem aqui o corpo eclesiástico aqui como linha de frente. Vocês nos veem aqui ministrando a palavra, se dedicando à obra de Deus. Vocês não têm noção da onde a gente veio. Vocês não conhecem a nossa história. Vocês não sabem. E muitas das vezes o que a gente está passando, vocês muitas das vezes não sabem. Quantas vezes o pastor sobe aqui neste altar, as dores que ele está sentindo, até mesmo fisicamente, como ele está. Mas a gente deixa de lado para poder servir. E quando a gente vê aqui o pastor Isaac falando de Elias, que ele pede a morte, porque muitos da Bíblia sofrem também, porque são homens com limitações. Homens também que passam um processo, porque a gente não é que super-homem nem super-mulheres. A gente também tem as nossas limitações. A gente também sofre. A gente também tem dores. A gente também chora. A gente também tem luta, tem dificuldades. Não é porque a gente ora, porque a gente prega. Mas sabe qual é a diferença? Porque a palavra gera em nós a fé, a confiança, e nós temos a certeza que é leve e momentânea a luta, a dificuldade, que as dores desse tempo não se compara a tudo aquilo que Deus tem reservado para nós e que vai valer a pena. Não, já está valendo a pena. Quando eu vejo como aqui, ela aqui sobe e diz assim: olha, eu tenho um marca-passo aqui, mas eu estou ainda respirando. E se eu não respirar mais, eu sei para onde eu vou. A gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe qual é o nosso endereço. A gente sabe. Meu pai morreu. Com pouco tempo minha mãe arrumou um padrasto pra gente. Minha mãe se desviou da igreja. Meu pai dormiu no Senhor. Ele morreu com a Bíblia aberta em cima do peito. Ele ganhou uma pessoa para Jesus antes de morrer. Mas o meu pai ensinou a palavra para a gente. Ele mesmo não tendo muito conhecimento, mas ele levava a gente para conhecer a palavra. A palavra que produziu em nós a fé. Ele também ensinou para nós os princípios de um homem, de ser um bom homem. Vocês veem aqui o Paulinho, não é porque meu irmão é um homem de caráter. Não é porque o meu irmão não, mas tudo que ele diz aqui em cima desse altar, porque se fosse o contrário eu falaria. Tudo que ele prega aqui, pode confiar, porque ele é um bom homem, ele é um bom pai, é um bom irmão. Com ele não tem meio termo não. Com ele não tem meias verdades não. Ele fala e é verdade, é o que ele prega, ele vive.
Meu pai ensinou pra gente o que é ser honesto, ser trabalhador. Ele ensinou pra gente com pouco tempo que a gente conviveu com ele. Mas com pouco tempo que meu pai tinha morrido, minha mãe arrumou pra gente um padrasto, se desviou da igreja. E ela arrumou um homem que era alcoólatra. Eu falei pra vocês que eu tinha que me expor um pouco. E era um homem que se aproveitava da bebida para ficar agarrando a gente. E esse homem, minha mãe se desviou da igreja, começou a mexer com aquilo que não era para mexer. Começou a fazer algumas coisas que vocês sabem. Eu não vou ficar expondo porque a gente tem live. E ao invés dele ficar, ele foi embora mais rápido. Foi embora mais rápido. E ele se envolveu com uma mulher. E diz um ditado: quem tem mal, quem cai para o seu bem. E ele se envolveu com uma mulher e a mulher era desviada. E ele acabou casando com essa mulher. E ele hoje vai até para a igreja. Casou com ela e vai para a igreja. Só que com pouco tempo, minha mãe arrumou uma outra pessoa. E aí essa pessoa, minha mãe se envolveu com essa pessoa, a qual ela está até hoje. E essa pessoa que a minha mãe se envolveu, a minha mãe se envolveu com ela. E um detalhe, eu e o Paulinho e a Adriana, minha mãe tem 8 filhos. Eu e o Paulinho e a Adriana começamos a ir para a igreja. Porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, ainda que eles cresçam, eles não vão se desviar. Pode até se desviar, mas não esquece. Não esquece. A bispa diz assim, a bispa Sônia diz assim que mesmo que se desvie, ela diz assim que não consegue ser ímpio porque se lembra. Sabe aquele negócio? Vai para uma balada, vai para um lugar e se lembra da palavra. Pô, eu estava na igreja, a palavra de Deus fala que não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso. Não, esse negócio está errado, eu estou no lugar errado, isso daqui não é para mim. Não consegue. Mas a gente também era muito novo. Eu tinha 11 anos, o Paulinho também mais novo ainda, porque o Paulinho é 1 ano mais novo do que eu, a Adriana é 1 ano mais velha do que eu. E aí, eu tinha muita amizade com a Camila, filha da irmã Lucimara, aquela do Revista, que é tia do pastor Valdemar. A gente era tudo lá do Revista. E aí a gente começou a ir para a igreja com a irmã Lucimara, que é a minha mãe na fé, a Simar, que eu amo demais. E a gente começou a ir para a igreja. E aí um detalhe, esse meu padrasto, ele não gosta de crente. E aí ele começou a perseguir a gente só pelo fato da gente não ser crente. Eu falei que para Deus nessa madrugada que eu não queria expor a minha vida. Pastor, mas eu lutei tanto, porque eu disse para Deus: eu não quero te emocionar, eu só quero trazer para você que quando a palavra está sobre a nossa vida, isso gera em nós a fé. E quando nós entendemos que Jesus é o suficiente para nós, a presença dele supre todas as nossas necessidades. E aí a gente começou a ir para a igreja e começou a perseguição. E aí a gente começou a aguentar todo tipo de afronta e de palavras de baixo calão que ele usava contra a gente. E ele xingava a gente de dia e de noite, só pelo fato da gente ir para a igreja. E detalhe, a minha mãe, ela mantinha a casa dele com o dinheiro do meu pai. A gente não podia usufruir de nada. Eu ia para a igreja, eu não tinha o que vestir, nem eu nem a Adriana. E um dia eu cheguei na igreja chorando e disse: Jesus, eu não tenho nem roupa para vir para a igreja. Um dia Deus usou uma irmã e disse assim: um dia você vai ter tanta roupa que você não vai saber o que vestir. E hoje eu tenho, para honra e glória do nome do Senhor, não para se vangloriar de nada não.
porque eu não me pego a isso, porque isso daí é tudo vaidade. E um dia a Georgina disse assim: Jô, por que você não usa, ela me ajudando, por que você não usa esse vestido? Eu digo, ela só usa preto. Eu digo, porque eu sou gordinha e isso vai disfarçando um pouco. Não foi? Você falou pra mim. Eu falei, se disfarça um pouco. E a gente não tinha direito. E ele falava, ele trancava o cadeado, passava das 10 para a gente não entrar, porque a casa era dele. E um dia ele falou assim para minha mãe: olha, eu não quero eles dentro da minha casa. Se você quiser ainda manter eles aqui, eles ficam lá no fundo, num quartinho. Um dia a Isa foi lá na casa da minha mãe comigo. Eu falei: Isa, vamos lá ver o quartinho. Ela disse: vou nada. Eu falei assim, para você ver onde que eu morava. E minha mãe, por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes as pessoas veem aonde a gente chega e não sabe o processo a qual a gente passou. Não é isso, Selma. As pessoas veem aonde a gente está, pastor, mas não sabe o processo a qual a gente passou para a gente chegar. E minha mãe falou assim: tá certo. Então eles ficam aqui, porque ele também não queria perder a mamata por causa do dinheiro, que era a pensão do meu pai. E minha mãe dava R$30 para a gente poder ficar dentro desse quartinho. E a gente tinha que cozinhar. E era R$30, a gente comia arroz e chuchu porque dava no quintal. Eu gosto muito de chuchu, não sou contra não. E a gente ficava lá. E o que eu quero dizer para você, porque o pior de tudo, porque minha mãe aceitava tudo isso. E ela não se incomodava com toda essa situação. E ela se submetia a isso e aceitava toda essa situação. E a gente passava por todo esse processo difícil. E pelo fato da gente ser crente, de servir ao Senhor, tem um louvor que diz assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Mas assistindo semana passada, assistindo o filme de Paulo e vendo os cristãos sendo lançados na arena para os leões devorar, vendo eles sendo queimados nas ruas por causa da palavra, eu disse: eu não tenho passado nada. O que eu passei não é nada diante do que os meus irmãos passaram por causa da palavra. O que você passa não é nada diante do que os nossos irmãos passaram no passado, e não é nada do que os nossos irmãos têm passado nos países que não podem viver a palavra. E eu te pergunto, qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Porque às vezes a gente reclama por tudo. A gente reclama por tudo porque a gente diz: esse sapato aqui, eu não quero. Essa roupa aqui eu não quero. Essa cama aqui para mim, Meus irmãos, eu e o Paulinho, a Adriana, a gente dormia agarradinho para não passar frio. Porque o lugar que a gente dormia era precário. Eu não estou falando isso para te sensibilizar, não. Estou dizendo para você que às vezes a gente reclama demais. A gente não é grato ao Senhor pela vida que Ele tem nos dado. A gente já levanta reclamando de tudo. A gente levanta porque a gente tem que ir trabalhar. A gente levanta porque tem que estudar. A gente levanta porque tem que fazer alguma coisa, às vezes até para passear. A gente reclama: ai, tem que acordar cedo para poder ir para a praia. Ai, mas é muito cedo, não dá para ir outra hora. Não, a Bíblia diz que nós temos que ser gratos ao Senhor, porque o Senhor tem feito tantas coisas por nós. O que tem dado ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado. E às vezes a gente fica reclamando, a gente reclama de tudo. A gente reclama de tudo. A gente não consegue agradecer ao Senhor.
E quando eu olho para trás, eu me lembro de onde Deus me tirou. E eu digo: Senhor, obrigado, porque a palavra foi plantada no meu coração. E isso gerou fé ao meu coração e a confiança no Senhor. E eu vejo o teu cuidado para com a minha vida. E eu tenho uma certeza que coisas grandes, extraordinárias, ainda vai ser revelada a mim. E eu sei, Senhor, que toda lágrima vai ser enxugada dos meus olhos. E eu sei, Senhor, que não vai existir mais tristeza, perseguição, dor, rejeição, porque o Senhor, ó Pai, tem reservado para mim as bodas do Cordeiro. Aí você diz assim: Jô, você passou por tudo isso e mais um pouco. Tudo isso mais um pouco. A gente viveu toda essa situação. Moramos dentro dessa casa 5 anos. 5 anos, Selma. Chamada de tudo quanto é nome. E servindo ao Senhor. E quando não saímos de lá, porque ele quis bater no Paulinho, e minha mãe foi obrigada a sair de dentro dessa casa que era dele, e nós fomos morar. Mas antes da gente sair de lá, ele pegou a nossa roupa, colocou dentro de um saco de lixo. A gente chegou da escola, estava na calçada. E aí a gente foi morar dentro de um porão. E aí minha mãe, ela virou pra gente, pra mim, pro Paulinho, pra Adriana, disse assim pra gente: acho que o Tião vai saber desse palavreado. Vocês são um estrovo na minha vida. Vocês não deveriam ter nascido, porque vocês atrapalham a minha vida. Porque eu quero ficar com ele e vocês me atrapalham. E ali a gente ouviu isso, porque ela não podia ir morar com ele, porque a gente era menor de idade. E os meus irmãos iriam cair matando em cima dela se ela deixasse a gente sozinho. Mas ela deixava, porque ela ia para casa dele todo final de semana. Quem conhece a gente, o pastor sabe da nossa história, porque a gente morava aqui, depois a gente veio morar aqui na Demar Pereira de Barros. E todo final de semana ela ia para casa dele. Natal, Ano Novo, nunca passou com a gente vivia aqui. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. As pessoas, elas tomam decisões erradas, desandam na vida porque elas querem. Porque quando a palavra de Deus, ela é plantada na tábua do nosso coração, quando a gente tem a palavra de Deus, a gente não desanda. A gente não faz aquilo que é errado, porque a gente vivia sozinho. Mas eu quero dizer para vocês, eu louvo a Deus por esta igreja, porque a gente sempre teve essa igreja como pilar para a nossa vida. E eu louvo a Deus mesmo. Eu sempre vou ter que falar dele, porque tem pessoas que marcam a nossa vida. A Fabiana que não me ouça, porque eu tive o pastor Ananias como um pai para mim, porque ele sempre conversava comigo. Ele foi para mim, sim, um rabino, um mestre, porque eu conversava muito comigo e ele me chamava de filha. E eu conversava muito com ele, porque a gente vai se pegando a pessoas, porque quando a gente não tem, e tem pessoas que nos tratam bem e que nos acolhem. Quando a Bíblia fala que tem amigos que é mais chegado do que irmãos, e é verdade, porque a gente vai pegando pessoas para a nossa vida que nos acolhe. E essa igreja me acolheu meu irmão, a minha irmã, e nos abraçou e nos ajudou. E eu posso dizer que hoje eu, o Paulinho,
A Adriana, ela não está aqui, ela está em Guararema, mas ela também, que hoje nós estamos de pé, porque nós tivemos um pilar, nós tivemos pessoas que nos acolheu, que nos abraçou, que nos ajudou. O que eu quero trazer para o teu coração, que junto nós somos mais fortes, e que sim, nós temos pessoas para nos ajudar, para nos apoiar, para nos abraçar. Para nos abraçar como pilar, pessoas para dar, sabe, nos estender as mãos, pessoas que não nos deixam desistir, porque nós somos motivadores na vida das pessoas. Nós temos que motivar uns aos outros e dizer assim: ó, você não pode desistir, você não pode parar. Eu falo também da Dielza, porque a Dielza também nunca me deixou parar, nunca me deixou desistir. No momento mais difícil da minha vida, quando o pai do Brian foi embora, ela falou assim: hoje você não entende, mas lá na frente a sua história vai servir de testemunho para ajudar alguém, porque sempre o nosso testemunho vai servir para ajudar alguém. E é isso. E é isso. E eu glorifico a Deus. E eu glorifico a Deus porque já foi. As pessoas aí fora falam que a igreja é um pilar para a sociedade. A igreja sempre estaria de portas abertas, todo mundo fecha as portas, mas a igreja não. A igreja ajuda as pessoas aí em tudo, financeiramente, materialmente, com alimento, espiritualmente. Não deixe que as pessoas aí fora, quantas pessoas não se mataram hoje, estão vivas por causa da igreja. E é isso, que a igreja da Maluf continue sendo este pilar e continue ajudando pessoas como eu, que não teve pai. E é difícil dizer, não teve mãe que apoiasse, que ajudasse e que estendesse a mão para caminhar. Aí você diz assim: Jô, como é difícil dizer isso. Eu falei que seria difícil, porque a vida da gente é feita de escolhas. E aí você diz assim: Jô, como que você diz isso diante do altar do Senhor? Quando a Bíblia diz, pastor, que pode uma mãe, um pai se esquecer de um filho, Deus não esquece. O Senhor não esquece. Ele não esquece a palavra de Deus arraizada no meu coração, que fez com que eu chegasse até aqui e subisse diante deste altar, a qual eu pensei que eu não iria conseguir. Neste ano de 2026, hoje está neste altar, Isa, pregando esta palavra. Por quê? Porque 2025, no final do ano, eu disse que aconteceu tantas coisas na minha vida. Eu achei que eu não iria conseguir. Porque no final de 2025, diante de tudo que aconteceu, de toda essa relação, mesmo diante de tudo que eu, Paulinho e Adriana passamos, com a minha mãe, com o meu padrasto, da forma, do tratamento, das maldades, porque sempre na boca dele, do meu padrasto, a gente nunca prestou. E mesmo ele fazendo isso, a gente sempre tratou deles bem. E mesmo minha mãe, com toda essa postura, eu, Paulinho, Adriana, os meus irmãos, a gente sempre cuidou dela. Eu sempre levei no médico. Eu nunca destratei da minha mãe. Eu sempre honrei, mesmo ela não me amando, mesmo ela não me escolhendo. Eu sempre levei no médico. Eu sempre cuidei. Eu sempre tratei bem. Eu sempre resolvi as coisas dela, até mesmo dele. O Paulinho sempre comprou o carro para ele. A gente sempre visitou, a gente sempre fez o que podia fazer. E mesmo ligando para ela e tendo que desligar o telefone antes, porque ele por detrás do telefone lá, xingando a gente, dizendo coisas, palavra Isa, minha amiga, ela sempre, eu falando com ela: Isa, é difícil a situação. E quem está perto de mim, quem é próximo de mim, sabe como é a situação.
E quando foi no dia 22 de dezembro, no dia do aniversário da Carol, ele arrumou uma confusão muito grande porque ele não foi no aniversário da Carol. E quando eu fui levar minha mãe na casa dela, a Lélis estava junto. Ele arrumou uma confusão muito grande. E ali pastor, ele não queria deixar minha mãe entrar dentro de casa e começou a xingar, falar um monte de palavrão. E aí ele pegou, veio pra cima de mim. E a Lélis pegou, segurou ele, o Brian. E aí eu peguei minha mãe, levei ela pro hospital, que ela começou a passar mal. E ali minha mãe pegou, levei ela pro hospital, depois levei ela pra minha casa. Por que eu estou falando isso diante da igreja? Porque a gente serve a Deus. E Deus sabe como ficou o meu coração. Eu tinha que compartilhar isso para a igreja. Eu levei minha mãe para o hospital porque a pressão dela estava alta. Fiquei a noite inteira, eu e o Paulinho, com ela no hospital. Ela foi para minha casa. E ali na minha casa ela começou a relatar muita coisa que ele fazia com ela, para mim e para os meus irmãos. E ela disse assim: não, eu vou ficar com vocês, eu não vou ficar mais com ele, porque isso daí, meus irmãos, foram 36 anos. E quando ela ficou na minha casa, ela estava, ele não tem telefone. Ele pediu para a vizinha para ligar para ela. E ela estava falando com ele, ele pediu para ela voltar. Ela, por debaixo dos panos, ela resolveu. E ela foi para casa do meu irmão mais velho. Ele pegou e levou ela para casa dele. E ela disse o seguinte: eu escolho ele, eu amo ele. E os meus filhos quiserem aceitar ou não, se eles quiserem achar que eu morri para vocês, porque eu escolho ele. Pastor, mais uma vez, nós fomos rejeitados. Nós fomos mais uma vez deixados para trás. Por que eu estou falando isso para a igreja? Porque, Selma, como você rasgou teu coração aqui, eu estou rasgando diante da igreja. E até nessa live. Porque aquilo que era uma cicatriz, aquilo que foi uma cicatriz, Lu, foi rasgado de novo com uma faca, pastor. E foi formada uma ferida. E aí eu chorei e disse: Deus, foi feita uma ferida de novo. Foi feita uma ferida de novo, Senhor. Aquilo que era uma cicatriz, foi feita uma ferida de novo. E eu fiquei envergonhada porque eu senti raiva. Eu senti raiva. E eu disse: se a minha mãe aparecer na minha frente, eu disse: eu vou brigar com ela, eu vou brigar com ela. E eu me senti indigna de me apresentar diante de Deus. Eu me senti indigna de me apresentar diante de Deus. E eu falei: Senhor, e agora o que eu faço? Porque eu estou me sentindo indigna de me apresentar diante de Deus. E ali eu orei ao Senhor, mas eu não conseguia orar. E eu recebi um convite para poder ir para o monte. E o Senhor disse: filha, a minha palavra está em você. Eu te chamei, eu te escolhi. Deixa diante da cruz a sua ansiedade, os seus pecados, as suas dores, as suas angústias. E eu fui para o monte. Quando eu cheguei lá no monte, eu não queria ir. E quando eu cheguei no monte, eu cheguei lá e disse: Deus, eu estou aqui. Eu não vou rasgar as minhas vestes, mas eu estou rasgando meu coração diante de Ti. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu estou aqui, Senhor, porque essa ferida não fui eu que causei. Ah, Senhor, mais uma vez eu fui rejeitada. Mais uma vez, Senhor, ela me rejeitou, ela me deixou, ela me largou.
E eu tive que conviver, Senhor, tantos anos. Eu fui, Senhor, deixada por um pai, porque o Senhor o levou. O Senhor o levou, eu aceitei, porque foi a tua vontade. Mas, Senhor, ela está viva. E hoje, Senhor, eu me encontro, Senhor, com uma mãe, mas com uma mãe viva. Mas, Senhor, parece que ela não é, Senhor, que ela está viva, porque ela não, Senhor, ela não me aceita. E eu orei ali, pastor, e eu falei com Deus. Eu gritei ali naquele monte. Eu gritei de uma forma. Eu gritei, Selma, eu gritei, mas gritei tão alto, até o Senhor me ouvir. E aí o Senhor bradou de uma forma tremenda. E Ele disse assim: filha, foi escolha dela, não foi tua escolha. Mas eu estou aqui curando, estou te curando. E digo para ti: levanta a tua cabeça, porque ela pode ter te abandonado, mas eu, Senhor, nunca te deixei. E Deus está dizendo nesta noite: todavia pode uma mãe, um pai te deixar, mas eu, Senhor, nunca te deixei, nunca te abandonei. E Ele está dizendo para você, como Ele disse para mim: levanta a tua cabeça e se sinta abraçado, se sinta abraçada, se sinta amada, porque a palavra de Deus está sobre a tua vida, está sobre você. E Ele está dizendo para você que Ele é o suficiente, Ele é o necessário sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E naquele dia, pastor, eu me levantei de uma forma que eu disse: Deus, nunca mais vão me chamar de rejeitada, nunca mais vão me chamar de abandonada, porque eu não sou rejeitada, eu não sou abandonada, porque eu tenho um pai. Eu tenho um pai que Ele é o suficiente, o necessário para a minha vida. Porque a palavra que foi plantada no meu coração quando eu era criança gerou em mim uma fé inabalável. E essa fé que está sobre a nossa vida nos faz confiar, nos faz viver o impossível, o inatingível. Então levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça. Não importa o que eu vivi, porque a Bíblia diz assim que as coisas velhas são passadas e tudo novo Deus faz na nossa vida. Tudo novo Deus faz na nossa vida. Tudo novo. A vida da gente, meus irmãos, é feita de escolha. Essa foi a escolha dela. A gente não pode decidir pelas pessoas. Aí você me pergunta: Jô, você vai deixar de orar? Nunca. Nunca. Você vai desistir? Jamais. Jamais. Eu sempre digo para Deus: eu devolvo para o diabo, eu não perco. Eu não perco. Uma vez, eu não sei se o meu pastor lembra, eu perguntei assim para ele. Eu disse: pastor, eu sinto mais falta do Paulinho, da Adriana, do que da minha própria mãe. Ele disse assim: filha, não dá pra gente sentir falta do que a gente não tem. E é verdade, não dá. É porque você não quer? Não é. Eu cuidei, eu fiz o que eu podia, mas não dá. Amor, a gente não impõe,
Amor a gente conquista. Meus irmãos, eu estava ouvindo, eu não sei se vocês viram, aquela moça que morreu, a Isabel. Aquela moça viveu intensamente. Aquela menina deixou pra gente um legado. Gente, olha a história daquela menina. Ela viveu em pouco tempo que muitos não vivem muitos anos de vida. Ela casou, ela teve filho. E as pessoas criticaram ela só porque ela viveu o pouco tempo que ela tinha. E sabe qual foi as últimas palavras dela? Vivo que eu não posso viver mais quando eu morrer. Respiro que eu não posso respirar mais. Ela falou: sou viva. Como que as pessoas podem se incomodar só porque a pessoa está vivendo? Ela sabia que ela ia morrer. Ela casou, ela teve filho, ela viveu. Viva, meus irmãos, o hoje. Ela disse: abraça, beija. Mas não, tem pessoas que em vez de viver, fica, sabe, caçando intriga. Não. E eu estava em casa e o Espírito Santo falou assim para mim: fala para minha igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes as pessoas falam assim: eu não vou ajudar o líder, não vou ajudar o Rodrigo, não vou ajudar o pastor, não vou ajudar fulano. Às vezes você nem sabe. Eu compartilhei um pouco a minha história, a Selma compartilhou um pouco a história dela. Sabe, o presbítero Júlio compartilhou um pouco a história dele aqui, dizendo o que ele vive, as coisas que acontecem com ele, para você ver que não é fácil para a gente. A gente está aqui, mas não é fácil para a gente. E às vezes as pessoas podem ajudar e não ajuda a gente, fica com coisa: não vou ajudar a Selma não, deixa ela lá, ela faz. E às vezes você pode ajudar. Vamos nos ajudar. Juntos nós somos mais fortes. Você pode ajudar, ajuda. Vamos nos unir mais. Tem tanto trabalho, tem tanta coisa para fazer. E quando a gente está junto para fazer, as coisas acontecem muito mais rápido e a gente consegue fazer muito mais do que é proposto. Vamos nos ajudar, vamos fazer. É que nem uma limpeza. Às vezes eu estou lá em casa, estou tão desanimada para fazer, pastora Georgina chega lá, o negócio acontece rapidinho, eu consigo fazer muito mais do que eu vou fazer. Porque junto nós somos mais fortes. Uma andorinha não faz verão. Mas muitas andorinhas, o verão fica muito mais bonito. Então vamos fazer. 2026 é um ano favorável de Deus. É o ano da colheita. É o ano de coisas novas da parte de Deus para a nossa vida. Então vamos avançar. Vamos conquistar. Porque Deus, Ele quer fazer. Mas como Deus vai fazer? Nesse texto a qual eu não li todo, como pregar se não há quem pregue? Como isso se ninguém se dispõe aí? Nós precisamos pregar, nós precisamos ir. Amém, igreja? Eu vou só ler aqui o que eu escrevi rapidinho, porque a hora já se foi. E Deus usou uma irmã hoje e falou assim para mim. Ela falou assim: você vai fazer um esboço, mas você não vai pregar o esboço. Porque Deus manda te dizer que você vai ter que falar o que Deus está mandando você falar. Porque eu não queria falar, presbítera. Mas Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Eu coloquei assim, meus irmãos: a fé produzida pela palavra nos motiva a orar. Orar nos fortalece no nosso relacionamento com Deus e nos leva a um nível mais profundo de intimidade e comunhão com Deus. Segundo, a fé produzida pela palavra nos faz obedecer. A fé e nos faz ter fé genuína e nos faz manifestar uma mudança de vida e uma transformação de dentro para fora. E a fé produzida pela palavra também nos faz vencer desafios.
E a fé produzida pela palavra faz a gente crer na promessa de Deus e também nos faz enfrentar adversidades com a certeza que Deus nos faz alcançar coisas impossíveis. Amém? E eu coloquei aqui também que a palavra de Deus é o combustível que acende e sustenta a fé, e que é o manual para nossas vidas. Temos que viver de acordo com a sua palavra para viver as suas promessas. Amém? A palavra de Deus é o manual para nossas vidas. E se a gente viver a palavra de Deus, nós vamos viver as suas promessas. Amém? Eu vou pedir para você se colocar de pé. Eu queria que a Isa, se ela pudesse, louvar aquele louvor, haja o que houver, da Isa. E quando eu estava em casa, o Senhor falou comigo. E o Senhor falou comigo que mesmo diante, meus irmãos, do que a gente tem passado, a gente não pode deixar que a fé que está dentro de nós ser abalada. Foi como eu falei, diante de tudo que eu passei, não foi fácil. Não foi fácil. Vocês vê aqui o meu irmão Paulinho, o presbítero Paulo. Quando a gente passou o processo que a gente passou, tinha dias assim que era muito difícil. A gente chorava muito, muito mesmo, muito. No dia que aconteceu, que o meu irmão ligou no Natal, dizendo que a minha mãe iria voltar para a casa do meu padrasto, o presbítero Paulo disse assim para mim: Jô, eu vou dormir para ver se essa tristeza passa. Porque ele falou assim: presbítero Sebastião, a gente estava com a cicatriz. A mãe tinha que pegar a faca e vir passar a faca na cicatriz. E ali eu vi a tristeza no olhar do meu irmão. E aí ele dormiu. E olha, pastor, Deus ouviu ele dormiu. E aí eu até falo para ele, eu falo assim: você faz jus a teu nome, né, Paulo, né? Porque eu estava assistindo Paulo, porque Lucas que escrevia as cartas para Paulo. E no filme, Lucas até fala assim para Paulo: nossa, Paulo, você é rabugento. Porque Paulo era bravo. E vocês olham o presbítero Paulo aqui, ele é um pouquinho bravo assim. Ele é bravo, mas ele é muito bom, ele é bonzinho, ele é muito honesto. E eu sei quem é meu irmão. E ele dormiu assim para ele não perder as estribeiras, para ter o domínio próprio, porque a gente precisa ter esse domínio próprio. E eu vi ali que foi o próprio Deus, porque ele dormiu, e depois quando ele acordou mais. Mas eu vi que ele ficou uns dias triste, e ele falou assim: nada que uma oração não muda. E aí eu falo para vocês que comigo foi um monte. E no domingo que eu vim para a igreja, e eu glorifico a Deus por esta igreja, e glorifico a Deus pela vida da Selma, porque a Selma subiu neste altar com a oportunidade que ela teve, e Deus tomou a boca dela para falar assim, de uma forma, parece que ela sabia de tudo. Por isso que eu falo para vocês que este lugar é o lugar que é ordenado a bênção sobre a tua vida. Porque aqui Deus fala, e a palavra que é liberada deste altar
É liberada a palavra de fé, de encorajamento para a tua vida. É liberada a palavra que vai vir como um combustível para você prosseguir adiante. Porque veio a palavra para o meu coração e ali só foi um combustível para me poder sair daqui e dizer: não, eu preciso prosseguir adiante, eu não posso desistir. Porque eu iria falar para o pastor: pastor, não me coloca para pregar na campanha, porque eu não vou, não vou. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você que a palavra que está sobre a tua vida está gerando em você algo extraordinário. Porque a Bíblia diz assim, que sobre a nossa vida, sobre o nosso ventre é gerado algo extraordinário, é gerada a bênção. E o Senhor está dizendo que está gerando em você é algo que vai fazer você viver coisas grandes, que os teus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e nem está o teu coração. E Deus está dizendo que você não vai viver como você estava vivendo, porque eu não estou vivendo mais. Porque o Senhor me curou por inteira, porque eu achei que estava tudo certo, que eu estava totalmente curada, que eu estava totalmente restaurada. Mas hoje eu posso dizer com toda certeza que eu estou curada, que eu estou totalmente restaurada, porque eu precisava voltar lá atrás para Deus restaurar o que precisava ser restaurado. Deus está dizendo para você hoje o que precisa ser tratado na tua vida, o que precisa ser restaurado na tua vida, o que ficou faltando. Porque eu achava que não, que estava tudo certo, que não estava faltando mais nada. Mas hoje, Selma, eu sei que nada mais vai me impedir de viver aquilo que Deus tem para minha vida, porque não está faltando mais nada. O que faltava, não está faltando mais. Eu precisava voltar atrás onde caí para recomeçar tudo de novo. E hoje eu vou começar tudo de novo, mas vou começar sem marca, sem nada me impedindo de viver tudo aquilo que Deus tem reservado para minha vida. Aleluia. O que precisa ser tratado na tua vida? O que precisa ser tratado? Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui para colocar tudo no seu devido lugar. Deus está aqui para colocar tudo no seu devido lugar. Eu vim aqui diante do altar do Senhor, expus a minha vida. É vergonha? Não, vergonhado e confundido está Satanás e seus demônios. Sabe por quê? Porque toda vergonha ficou lá. Hoje eu estou aqui justificada através da cruz da Calabachai. Aleluia. Vem aqui na frente. Você que precisa que a sua vida seja mudada. Você que quer começar esse ano de 2026 e diz assim: Jô, eu quero começar esse ano de 2026. Eu quero que a minha vida seja diferente. Eu não quero viver mais do que eu estava vivendo. Eu quero viver 2026 coisas novas. Eu quero viver 2026. Eu não quero que nada me impeça de viver aquilo que Deus tem para minha vida. Eu quero viver algo novo. Eu não quero que nada me impeça de viver aquilo que Deus tem para mim. Porque eu achava, meus irmãos, mas precisava vir tudo à tona de novo. Precisava vir tudo à tona. Porque às vezes a gente acha que está tudo certo, a gente acha que está tudo ok, mas não estava. E Deus mostrou para mim. Mas hoje eu posso dizer que eu estou preparada para viver o novo de Deus. Hoje eu posso dizer que eu estou preparada para viver tudo aquilo que Deus tem reservado para mim. Hoje eu estou preparada para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E eu digo: Deus, eu quero viver o novo. Que 2026, Senhor,
2026, Senhor, venha cumprir em mim o teu querer, a tua vontade, os teus propósitos. Se você quiser viver o novo de Deus, diga: Senhor, eu quero viver 2026 e eu quero viver o novo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas para isso, meus irmãos, às vezes a gente tem que dizer: Senhor, eu quero voltar atrás, onde eu caí, e recomeçar tudo de novo. E olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, está tudo certo? Está tudo ok? Isa, pode louvar. Haja o que houver, o fogo não me queima, aleluia. Nas águas não vou Aleluia. afundar, Aleluia. não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aplauda o nome do Senhor. Eu ouvi uma palavra há muito tempo e eu guardei ela. Eu quero liberá-la para você aqui, que para mim fez muito sentido. Não importa como começou, importa como vai terminar. Diga para alguém aí: não importa como começou, importa como vai terminar a sua história. Talvez começou difícil como a Jo começou. Talvez o seu começo foi muito difícil, mas a sua história está caminhando para um grande final feliz.
Porque Deus já fez e está fazendo uma grande reviravolta em nossas vidas. E aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia o fim, Deus restaura. Eu tenho certeza que Deus falou com muitos aqui hoje. Deus não vai te deixar à beira do caminho. Aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para terminar. Permaneça na presença do Senhor. A palavra já foi liberada. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinha. Não foi o Marcos que prometeu, foi o Senhor, o nosso Salvador, que liberou essa palavra sobre nossas vidas. E haja o que houver, Deus está no controle. E Ele sempre estará no controle. No caos da nossa vida, Deus nunca perdeu o controle. E aonde eu cheguei, aonde você chegou, foi o resultado da obra de Deus na nossa vida. Você pode aplaudir Jesus Cristo por isso? Eu me lembrei a vez, eu vi na internet, há muitos anos, acho que você deveria ter visto, alguém tecendo um quadro com linha, e quem olhava o quadro por detrás só via as pontas, os embolos do fio, mas quando ele vira o quadro de frente, o quadro está perfeito. A nossa vida não é diferente. A gente olha, parece que não está fazendo sentido, mas Deus está fazendo uma obra linda na sua vida. E como diz aquela palavra, quem te viu e quem te vê. Diga para alguém, quem te viu e quem te vê. Ó, Zé, levanta a mão, Zé. Vou falar aqui algo que eu já falei para a igreja. Eu vou ter liberdade de falar. O Zé, quando chegou aqui em São Paulo, ele, com a Luzia, era camelô lá na rua direita. Ele estendia e vendia meia. E o Zé me confessou que tinha umas furadas no meio já. E alguém gritava e dizia, olha o rapa, que era a polícia. O Zé falou que juntava as 4 pontas do lençol, jogava nas costas e corria ele e a Luzia. Olha a história do Zé aí. Hoje é um empresário abençoado, líder da família, um pai, servos de Deus, um homem simples, mas que está colhendo as suas bênçãos. E assim é na vida de cada um de nós. Antigamente ele corria do rapa, hoje a bênção corre atrás dele, porque você decidiu deixar Jesus entrar na sua vida, e isso já fez uma grande diferença. Amém? Fala para o teu irmão, Júlio já foi, está guardado, Júlio está guardado. Vamos para agosto agora. Vamos para agosto, que para muitos é desgosto, mas para nós é vitória.